Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Salvador, a luz do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez nos encontramos aqui. Como vocês já sabem, acredito, sou padre lá da paróquia São Sebastião, Jardim das Palmeiras, e aqui estamos para conversar um pouco, falar sobre Deus e principalmente tentar levar essa experiência até os nossos lares, até as nossas pessoas, falando de um Deus que é amor, que é vida, que é perdão, um Deus que é misericórdia, e é um Deus que está sempre próximo de nós, porém, Ele necessita da nossa abertura, ou que o nosso coração lhe acolha verdadeiramente, sinceramente. E uma das maneiras de apresentar ou de expressar a acolhida a Deus, nós podemos falar que é por meio da oração. A oração é um grande passo, porque nela conversamos com Deus, dialogamos com Ele, ouvimos a Tua voz e deixamos com que Ele também nos ouça, com que Ele nos ajuda, com que Ele nos comunique a Tua misericórdia infinita. E assim, claro, na oração, nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor e alimentamos a nossa espiritualidade a cada dia para que sejamos fortes, confiantes, esperançosos, para que não nos desanimemos diante dos desafios que a vida nos apresenta. Sem oração, a nossa vida cristã passa a ser vazia. A oração é o que vai nos preenchendo por inteiro. A oração é o que nos ajuda a ser fortes, a perceber que quando acontecem os desafios, quando rezamos, nós vamos superando-os com a capacidade divina, porque Deus vai nos conduzindo, Ele vai nos iluminando, Ele vai nos mostrando quais os caminhos, quais os passos a seguir. Agora, quando não rezamos, meus irmãos, minhas irmãs, acontecem as dificuldades, as tribulações, as surpresas. Aí, sem a oração, nós não superamos com sabedoria divina. Aí nós nos estressamos, ficamos bravos, irritados, nervosos. Qualquer coisinha, a gente ou nós nos desesperamos, porque não temos a presença de Deus. E a oração é esse grande caminho que nos aproxima dessa presença de Deus, que nos ajuda a compreender como Ele vai falando conosco, como Ele vai nos orientando, como Ele vai nos guiando, como Ele vai nos capacitando a olhar para a vida como algo tão belo, como algo tão divino, por mais que as dificuldades surjam, mas Deus é muito maior do que todas as dificuldades. Ele é sempre essa presença viva, iluminadora, que nos guia. E a oração, segundo o catecismo da Igreja Católica, é a elevação do espírito e do coração para Deus. Aí nós podemos nos perguntar, o que é o espírito? O que é a oração? E o que é o coração também? Claro, o espírito pensa, questiona, planifica, inquieta-se, imagina. O coração conhece, ama, perdoa. A inteligência é a faculdade do saber. O coração é a faculdade do amor. Grande parte do que aprendemos sobre a oração limita-se ao nível mental. Quando criança, ensinam-nos a proferir orações, a pedir a Deus aquilo que necessitamos para nós e para os outros. Isto é apenas uma parte do mistério da oração. É como se nós pensarmos, quando criança, nossos pais nos ensinam como alimentar, o que devemos comer, como devemos nos dirigir até as outras pessoas, como se fosse a educação, a básica. Aí nós vamos aprendendo, com muita sabedoria, paciência, os pais com amor vão nos educando, nos ensinando. A oração também é esse grande passo. A criança, ela só aprende a rezar a partir dos ensinamentos dos seus pais, das pessoas que estão ao seu redor.
Ou seja, são os grandes valores da fé cristã, os grandes valores familiares que são passados lá na nossa casa. Na nossa casa é onde está o berço da educação, o berço dos valores que nos ajudam a ser bons cristãos, bons humanos, boas pessoas. Não é lá fora na rua que aprendemos a ser pessoas honestas, justas, porque aquilo que vivenciamos em casa é que vamos transmitir até as outras pessoas no encontro, no dia a dia. E a oração desse jeito, desse modo, então, ela deve ser por excelência ensinada em casa. E claro, lá na igreja nós vamos colocar em prática aquilo que vivenciamos em casa e claro, a partir dos ensinamentos do catequista, dos nossos líderes, dos padres, aí nós vamos aperfeiçoando o nosso jeito de rezar, o nosso jeito de meditar. Mas por excelência, o grande ensinamento, porque a criança ela está dentro de um berço familiar, o grande ensinamento se passa na nossa casa, todos nós, desde pequeninos. Aprender os bons modos, podemos pensar assim. E a oração faz parte desses bons modos, né? Da educação, da meditação, do silêncio, do respeito. E claro, quando chegamos lá na comunidade, ou lá na família, outra família onde vamos passear, se aprendemos e se somos ensinados, nós vamos nos comportar como gente, e gente que aprende a ser gente. Que bom, né? E Deus, Ele sempre nos ensina a ser gente, e gente que ama, que respeita, que reza, que ama. E aí nós podemos pensar outra parte da oração, do coração. Nessa oração não procuramos pensar em Deus, nem falar-lhe, nem mesmo pedir o que quer ou o que seja. Estamos pura e simplesmente com Deus, que habita em nós, no Espírito Santo que Jesus nos deu. A oração do coração é a nossa união íntima com a oração de Jesus no Espírito. Como diz São Paulo, nós não sabemos como rezar, mas o mesmo Espírito reza em nós, ou seja, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos orientando, vai nos iluminando. Como conversar com Deus? Como implorar a graça salvífica? Como confiar? Aí você pode ir lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que está lá essa citação. Podemos estabelecer regras para a oração mental. Rezar com palavras ou pensar em Deus. Existem vários métodos de oração mental, mas para a oração do coração não existe regra. Lá onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Na igreja atual, sobretudo depois dos anos 60, o Espírito Santo ensinou-nos a redescobrir esta dimensão da oração. Os documentos do Concílio Vaticano II, que se reportam à igreja, à liturgia, acentuam o fato de ser necessário dar uma oração contemplativa à vida espiritual dos cristãos dos nossos dias. Todos são chamados à plenitude da experiência de Cristo. Isso significa que não devemos deixar simplesmente ficar ao nível da oração mental. Pensar em Deus, falar com Ele ou pedir-lhe que acorra às nossas necessidades. Devemos mergulhar nas profundezas do nosso coração, onde o próprio Espírito de Jesus reza em nós, no silêncio da sua união com o Pai no Espírito Santo. A oração contemplativa não se destina apenas aos monges, aos padres, aos religiosos ou aos místicos. Ela, porém, trata-se de uma grande dimensão a qual todos nós, todas as pessoas são chamadas a contemplá-la. Aí sim, claro, vamos compreender que a oração é um grande alimento da nossa vida. É um alimento fundamental para nos encorajar, nos fortalecer, nos vivificar. Imaginemos a oração, portanto, como uma grande roda. A roda gira toda a nossa vida em direção a Deus. A oração é essencial para uma vida humana em plenitude. Se não rezamos, vivemos apenas pela metade, a nossa fé desenvolve-se apenas pela metade. Cada um dos raios da roda representa uma forma de oração.
rezamos de diversas maneiras, em momentos diferentes, segundo aquilo que sentimos. Cada um reza à sua maneira. Os raios representam, por exemplo, a Eucaristia, os sacramentos, a Eucaristia, de novo, podemos pensar junto, porque com a Escritura, a oração de petição e de intercessão, o rosário, os salmos, as diversas orações, que a nossa igreja, nesse sentido, ela é riquíssima, belíssima, nos ensinam como rezar, como falar, ela vai nos orientando, nos ajudando. E a nossa igreja, ao longo de toda a sua história, de toda a sua caminhada, ela nos deixa um grande patrimônio. A cada dia ela tem algo a nos dizer e a nos ensinar. A como comunicar com Deus, com o irmão, conosco mesmo. Ela é bela, magnífica, é a grande mãe. A oração contemplativa é um estado de abertura e de união total à oração de Jesus. A contemplação é um estado no qual nos encontramos em silêncio, despertos e descontraídos. É a comunhão do amor com o Pai no Espírito Santo, que constitui a essência da oração de Jesus. Assim, a oração cristã significa a entrada na vida da Santíssima Trindade, no, por e com o espírito humano e o coração de Jesus. A oração é, antes de mais nada, ela vem para fortalecer a nossa confiança em Deus. Nos conhece, porque Ele nos conhece e Ele cuida de nós, Ele zela de nós com carinho, como um grande Pai, que Ele é Pai, Ele é o Criador. Só que, sem uma fé profunda e esclarecida, a evolução da nossa oração pode ficar seriamente comprometida e permanecer estática. A oração, ela tem eficácia, transmite e transforma o nosso ser a partir da fé. Não é só simplesmente rezar ou ler simplesmente as orações, mas é meditá-las, interiorizá-las a partir do nosso coração, ligando até Deus, porque Deus conhece inteiramente todo o nosso ser, como diz lá o Salmo 138, que Deus já nos conhece antes mesmo de sermos gerados dentro do ventre da nossa mãe. Antes mesmo de ser gerado dentro do ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece. Portanto, quando rezamos só por rezar, a oração se torna vazia. E a maneira de expressar a nossa oração é através da fé, que é o grande passo, o grande caminho. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a oração do coração, a oração contemplativa, a meditação é essencialmente uma oração de fé. E mergulhados no silêncio interior, Deus aceita que conheça as nossas necessidades e que esse conhecimento seja também por amor. Então Ele está sempre ali pronto a nos ouvir, a nos escutar, a nos atender. Ele sabe quais são as nossas necessidades, como pedir. Não precisamos implorar tanto, porque Ele já sabe as nossas necessidades. Simplesmente, nós precisamos agradecer. Porque a cada dia, quando acordamos, levantamos, o grande milagre da vida já acontece na nossa vida. Porque podemos sentir a presença desse Deus que palpita em nós. Ou seja, esse Deus que nos impulsiona para a vida a cada amanhecer, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, Deus está em nós. Nós vamos abençoar esta água, meus irmãos, minhas irmãs, pedindo a Deus que, por intermédio desta água que vai entrar na sua casa, você possa se sentir amado, fortalecido, possa sentir a presença de Deus mais ainda, através dessa água que você vai aspergir na sua casa. Você vai tomá-la, pedindo a saúde, a paz, a força, a proteção. E que Deus, nosso Pai, claro, Ele sempre está presente, e principalmente através dos sacramentos e dos sacramentais. E a água, nesse caso, ela é uma maneira de tentar aproximar Deus da nossa fragilidade humana.
que ao abençoar a água nós sentimos Deus penetrando em nosso ser, nos dando de novo a vida, nos protegendo e nos dando a graça de ser mais uma vez amados por Ele. Oremos. Bendito sois, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva da nossa salvação, e reformar-nos interiormente. Concedei-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e levar sempre a paz, a proteção aos nossos lares, aos nossos jovens, crianças, aos nossos doentes, e sempre poder caminhar na vida pela graça do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desçam sobre vós, sobre toda a sua família, a paz, a saúde, a proteção, as bênçãos do Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, fiquem na paz e na proteção, claro, da Virgem Maria e junto ao nosso Salvador, Jesus Cristo.